Quero meditar com você no Salmo 46. Esse salmo, ele aparentemente é uma resposta do povo de Judá, que estava cercado pelo imperador Senaqueribe, rei da Síria, que com 185 mil soldados cercaram a cidade e desafiaram ali o povo de Judá a dar uma resposta aos seus desafios. Nós podemos ver essa narrativa desse contexto, provável contexto, lá em Isaías, a partir do capítulo 37. E aí a resposta que é dada a ele é esse Salmo 46. Ele, através do seu mensageiro, Rabsaqué, desafia o povo dizendo que eles, ainda que fosse dado a eles 2.000 cavalos, eles não teriam cavaleiros para montar, que eles não poderiam confiar no Egito para ajudá-los, porque o Egito era uma cana quebrada, e eles não poderiam invocar o Senhor, porque os deuses das outras nações nada puderam fazer quando eles dominaram, e que eles, por causa do cerco que estava ali, o povo de Judá haveria de comer o próprio excremento e beber a própria urina. Diante disso, o Salmo 46 é uma resposta, porque naquela ocasião, o rei Ezequias, rei de Judá, ele foi consultar o Senhor, foi conversar com Isaías, o profeta Isaías, e o Senhor mandou a resposta através do profeta Isaías, dizendo que para que Ezequias não ficasse desesperado, por isso aquilo tudo estava no controle de Deus. E a mensagem de Deus, através do seu mensageiro Isaías, para Senaqueribe, era que o Senhor havia determinado que Senaqueribe fizesse o que ele fez nas outras nações, e que na verdade Deus havia colocado um cabresto na boca de Senaqueribe e o guiaria para onde ele quisesse, e que ele voltaria pelo mesmo caminho e nenhuma flecha seria lançada contra Jerusalém. E aí então, naquele dia, naquela noite, Deus mandou um anjo. O anjo do Senhor foi lá e destruiu, matou mais de 180 mil soldados assírios. Senaqueribe teve que voltar para a Síria porque houve rumores de guerra em outras regiões. E quando ele estava adorando o Deus dele, os seus 2 filhos, eles conspiraram contra ele e o mataram. E aí acabou a história, a vida de Senaqueribe. Então vamos ver aqui com a leitura do texto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse salmo nos mostra que em momentos de aflição, de cerco, de dificuldades, que todos nós estamos sujeitos a passar, e é natural que passemos, nós devemos sempre entender e crer que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Ainda, o verso 2 diz que a terra se transtorna, ainda que as coisas piorem, ainda que haja maior crise na nossa vida, ainda que haja maiores pressões, ainda que o inusitado aconteça, nós devemos confiar que o Senhor controla a história, que o Senhor governa não só a nossa vida, mas governa todas as circunstâncias. O Senhor reina sobre todas as coisas. O povo de Judá deveria confiar que o Senhor era o refúgio e fortaleza deles em meio àquele cerco, que humanamente era impossível vencer aquele poderoso exército,
dos assírios. No entanto, eles confiaram no Senhor, descansaram no Senhor, e eles sabiam que o Senhor controla toda a história. Os reis da terra estão debaixo do controle de Deus, soberano de Deus. Os governos estão de acordo com a vontade soberana de Deus. Ou seja, nada acontece por acaso. Isso não quer dizer que a responsabilidade de ganância, de violência, de crimes como Senaqueribe cometia, o isentava porque Deus governa. É o grande mistério da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus é soberano, mas o homem é responsável pelos seus atos. Então nós temos que descansar nestas verdades, entendendo que Deus governa sabiamente, que ainda que as coisas piorem, ainda que as dificuldades venham sobre nós, nós devemos confiar que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu não sei quais lutas você tem enfrentado, eu nem sei se Deus vai livrar você dessas lutas. Eu não posso dizer que Deus vai livrar você. O que eu posso dizer é que ainda que as lutas continuem na sua vida, Deus continuará sendo o seu refúgio e fortaleza no meio das dificuldades.